E se a tropa de exploração estivesse em Shiganshina quando Bertholdt destruiu as muralhas? Os soldados de Marley, N, Bertholdt e Reiner, os três invadiram as muralhas e tocaram o verdadeiro terror. Ali, naquela pequena parte da Muralha Maria, não existiam pessoas com vasta experiência no combate a titãs. Mas o que aconteceria se a tropa de exploração estivesse ali naquele momento? É claro que muitos titãs puros teriam sido eliminados naquela hora pela tropa de exploração. Afinal, muita gente que foi devorada simplesmente teria sido salva pela ação da tropa de exploração. Eles têm experiência em missões, e eles têm experiência em eliminar titãs no seu próprio território. Imagine que muitas vezes eles pegam os titãs em lugares bem complexos, onde eles precisam se firmar em árvores ou levar os titãs até determinadas armadilhas. Ali, a tropa de exploração estaria em casa. Eles estariam mais tranquilos. Afinal, eles poderiam prender o equipamento de manobras 3D em qualquer lugar. O lugar era cheio de prédios e casas, sendo assim, a movimentação deles seria muito facilitada. Com a experiência da tropa de exploração, eles eliminariam vários titãs facilmente. Um detalhe muito importante é que apesar de vários titãs puros serem derrotados, quem sabe até todos os titãs puros que estavam próximos dali, existia um grande problema, que era exatamente o titã colossal e o titã encouraçado. Principalmente o titã encouraçado, já que o blindado parecia não querer fazer mais uma aparição ali naquele momento. A tropa de exploração dessa época não tinha lanças trovão, e nem sabiam, muito menos, que os titãs tinham pensamentos, sentimentos ou falavam. No caso, os titãs originais. Eles só conheciam titãs que não falavam, titãs que eram completos zumbis. E a interação com o Reiner, na sua forma de titã, seria algo interessante. Eles não conseguiriam vencê-lo tão facilmente. Mas eles têm o Levi. E o titã colossal ainda teria destruído partes da muralha. Mesmo que ele tenha chutado só o portão, ele destruiu grande parte da muralha. E muita gente me pergunta aqui no canal, por que os titãs de dentro das muralhas, os colossais, não despertaram, não saíram do controle e nem sequer ao menos se moveram quando a galera rompeu as muralhas? Afinal, eles estavam lá dentro, vivendo dentro das muralhas há muito tempo. Por que é que eles não se mexeram? E a resposta para isso é bem simples. Esses titãs colossais somente obedecem ao titã fundador, e eles não têm autorização para se mover, a não ser que o próprio titã fundador dê a ordem expressa. Caso contrário, mesmo que eles sejam aniquilados, eles não vão se mover. Uma das grandes diferenças que podemos ver aqui é que se a tropa de exploração tivesse em Shiganshina, talvez a mãe do Eren não tivesse sido devorada. Isso porque o titã da Dina Fritz teria sido eliminado muito rapidamente. O titã sorridente ia ser um alvo fácil na mão do Levi e os outros. É claro que eles não são super poderosos, e muitas vidas da tropa de exploração também seriam perdidas nas mãos dos titãs. Eram muitos titãs puros, mas a gente tem que notar a diferença entre as pessoas da tropa de exploração que têm experiência no combate contra os titãs e o Hannes, totalmente bêbado, cheio de medo, pois nunca tinha visto um titã na vida. Ao ver aquele titã sorridente, ele simplesmente fugiu levando Eren e a Mikasa, completamente apavorado. Ele não sabia nem por onde começar. Ele não tinha ideia de como enfrentar aquele titã. E se o Levi e os outros tivessem derrotado o titã da Dina Fritz e salvado a mãe do Eren, isso mudaria drasticamente a história. Para começar, o Eren, o Armin e a Mikasa não iam se tornar soldados. Eles tomaram essa decisão pelo extremismo e pela violência que as coisas estavam acontecendo. E por estarem os três sozinhos, sem ninguém conseguir fazer uma figura materna ou paterna para eles, eles se sentiram completamente abandonados. E ali, mesmo naquela idade tão jovem, decidiram se tornar soldados. E por não terem se tornado soldados, teria ainda mais dificuldade para o Eren saber sobre o poder e o segredo dos titãs. Afinal, foi quando ele se distanciou da sua mãe que o Grisha transferiu seus poderes de titã, digamos assim, dele para o Eren. Então pode ser que o Eren nem sequer ao menos recebesse os poderes de titã. Quem sabe, o próprio Grisha ia ficar com esses poderes. Ou talvez tentar passar para outra pessoa que tivesse pensamentos revolucionários. Afinal, o tempo de vida de Grisha estava no final. E mesmo que ele ficasse com os poderes de titã, o poder ia acabar sendo passado para outra pessoa. Agora, digamos que mesmo assim, vamos falar que a Carla sabia de tudo e ela permitisse e o Grisha passasse os poderes para o Eren. Ele dificilmente descobriria que tinha os seus poderes porque ele não se envolveria em batalhas. N, Reiner e Bertholdt não saberiam que ele tinha o titã de ataque, muito menos o titã fundador. E isso seria um grande problema, porque eles estavam ali exatamente com a missão e com o objetivo de encontrar o titã fundador e levá-lo para Marley. Uma missão que eu posso chamar até de absurda, mandar crianças buscarem o titã fundador. De todas as formas, eles tentaram e esperaram durante muito tempo, mas o titã fundador não apareceu. E nessa versão, nem sequer o titã de ataque apareceu, complicando ainda mais as coisas. N, Reiner e Bertholdt
tinham cada vez mais pressão nas suas cabeças, porque eles precisavam voltar para Marley e apresentar resultados. E a missão deles era um completo fracasso. Se eles voltassem para lá fracassados desse jeito, eles seriam punidos, e talvez até fossem servidos como alimentos para que outros soldados ganhassem os seus poderes. E assim, temendo as suas próprias seguranças e a segurança das suas famílias, eles tinham que cumprir essa missão com maestria. E para isso, eles colocavam cada vez mais pressão dentro das muralhas. Lembra que foi o Eren, na sua forma de titã de ataque, que tampou o buraco da muralha? Pois é, aqui o Eren não faria isso. Porque até o momento, mesmo tendo se passado tanto tempo, ele ainda não descobriu que é um titã. A humanidade ainda não entendeu o que são os titãs e não sabe que tem um titã que pode ser um aliado. E assim, Annie, Reiner e Bertholdt vão deixar a situação cada vez mais crítica, abrindo buraco atrás de buraco, muralha atrás de muralha, e os titãs puros vão entrar cada vez mais, dizimando cada vez mais pessoas. Afinal, se as muralhas não foram reconquistadas e o titã fundador não apareceu, eles fariam cada vez mais pressão. E o Grisha teria que lutar com eles ou simplesmente escolher passar seu poder para outra pessoa. E se o Grisha tentasse lutar contra eles dentro das muralhas, a raça humana descobriria que existe um titã que tenta lutar ao lado deles. É claro que o Grisha é muito mais cauteloso e ele agiria de forma mais discreta. Tente imaginar quantos anos o Grisha passou dentro de Parades fingindo ser outra pessoa sem que ninguém descobrisse que ele era de outra nação, que ele sabia falar outro idioma e que ele tinha outros costumes. Ele simplesmente conseguiu enganar todo mundo. Nessa parte, o Grisha se garante. Ele é realmente um homem muito discreto que consegue se passar despercebido em qualquer lugar. E assim ele poderia agir pelas sombras. Agora, caso ele tivesse passado o poder para o Eren teria que entrar em alguma situação muito específica para que ele pudesse se tornar titã. Mas sem ser soldado, dificilmente o Eren encontraria essa situação. Lembre-se que o Eren foi se apertando dentro das muralhas, e com a sua mãe viva, eles se apertariam cada vez mais. A cada nova muralha derrubada, mais a humanidade se reuniria, e mais fome e escassez de recursos básicos aconteceria. Até chegar um momento em que o Eren fosse devorado por um titã puro, ou que ele ficasse tão próximo de um titã puro que ele se ferisse. Caso ele se ferisse, ele poderia se transformar e lutar contra os titãs, e aí sim a história começaria. O pior cenário possível seria o Eren ser devorado por um titã puro. Imagine só, uma outra pessoa, um ex-criminoso de Marley, ou seja, um revolucionário de Eldia. Lembre-se que a maioria dos titãs puros que estão ali porque foram transformados. E foram transformados porque eram criminosos em Marley. Esses eldianos vagam por ali como punição. E essa punição poderia resultar em ganhar de uma vez o poder do titã fundador e o poder do titã de ataque. Se algum desses revolucionários em forma de titã devorasse o Eren e ganhasse os seus poderes, uma nova história começaria. E sendo um bom revolucionário, essa pessoa se voltaria contra Marley. O problema está na pessoa ter sangue real. Se o revolucionário tivesse sangue real igual a Dina Fritz, por exemplo, ela cairia no voto de paz ao receber o titã fundador e não conseguiria fazer mais nada. Agora, se a pessoa não tivesse sangue real, ela poderia se tornar o titã de ataque e lutar, mas não teria acesso aos poderes do titã fundador, a não ser que ela tocasse ou recebesse de alguma forma sangue real. As coisas são bem mais complexas do que parece. E com certeza, se a história seguisse para esse lado, Marley atacaria Paradias de uma forma diferente, e as coisas se intensificariam a um ponto muito mais grave. Ou seja, se a tropa de exploração estivesse em Shiganshina, a história não seria só diferente, como seria mais violenta e o nosso protagonista dificilmente teria algum brilho na sua história. Isso me faz pensar em uma coisa. Você se lembra que aquele titã barbudo engoliu o Eren e não ganhou os seus poderes? A regra basicamente é essa. Se o titã puro engole um portador de titã, ele recebe os seus poderes. Então por que aquele barbudo não recebeu? Bom, aqui no canal eu fiz um vídeo explicando só isso, e eu vou deixar ele com você agora na sequência. Veja lá, nesse vídeo eu explico detalhadamente porque o Eren foi devorado, mas não passou os seus poderes adiante. E não é só porque ele é o protagonista. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui e até a próxima.